Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Keynote Tutorials. Eu sou o Kalel e hoje eu vou mostrar para vocês uma série de dicas sobre como dominar as animações dentro das suas apresentações. E o formato do vídeo de hoje é um pouco diferente. Ele vai ser um vídeo acelerado em função da quantidade de coisas que serão aplicadas dentro das animações. Então, para quem tiver alguma dúvida sobre os detalhes do processo, é só pausar o vídeo para poder acompanhar exatamente o que está sendo feito. Tá legal? Então vamos começar? Bora lá! Nós vamos começar usando uma imagem de fundo já borrada, e para quem perdeu o tutorial sobre como transformar esteticamente as suas apresentações, é só conferir no link acima. A gente começa com uma imagem borrada, eu vou deixá-la um pouco mais escura para dar mais destaque para os elementos que estão no primeiro plano. E aqui eu vou brincar um pouquinho com as fontes para ver aquela que melhor se encaixa naquilo que eu quero criar. Beleza. Eu vou também colocar 3 elementos aqui que vão compor essa minha narrativa hipotética. Vou brincar com uma história onde eu tenho um conteúdo e esse conteúdo precisa despertar uma ação e uma emoção. Então, para isso eu vou usar alguns elementos visuais já disponíveis dentro do Keynote. Eu vou usar uma claquete de filme para marcar o conteúdo, o cérebro para servir como elemento visual para razão ou ação, e eu vou usar uma imagem de coração para simbolizar a emoção. Vocês podem ver que eu escolhi cores aqui que fazem parte da composição, então eu usei o conta-gotas para poder puxar algumas cores que já estão no background do meu slide. Eu vou colocar também um texto de suporte para cada um desses elementos. Agora que eu dupliquei o slide, eu vou colocar mais uma informação visual aqui para tentar enriquecer um pouquinho mais a narrativa. E com isso eu vou brincar com a ferramenta caneta, vou desenhar algumas curvas aqui, e para facilitar, a gente pode clicar com o botão direito na curva, suavizar ponto. Também vou colocar uma cor aqui que seja pertinente à estética geral da minha apresentação. Então também usei o conta-gotas para isso. Dica: se você já fechou uma curva e gostaria de fazer edições posteriores, é só clicar com o botão direito no elemento e clicar em tornar editável. E assim você consegue mexer nos pontos novamente. Uma vez terminado, é só apertar Enter ou clicar fora e você fecha novamente o elemento. Agora eu vou começar a brincar aqui com as animações e transições. O primeiro teste que eu vou fazer é com a transição movimento mágico, ou em inglês o Magic Move. O que o Magic Move faz é basicamente corresponder à posição dos elementos do slide anterior para o próximo slide. Vamos ver isso aqui melhor na prática. Vamos entender melhor agora nesse replay. Note que os títulos estavam em cima do círculo, e como o Magic Move entendeu que no slide seguinte eles estavam dentro, ele fez essa movimentação de transição. Ele também entendeu que o texto estava maior de um slide para o outro, e com isso ele fez esse aumento gradual. E por fim, ele também mudou a opacidade dos objetos que estão dentro de cada círculo, deixando eles um pouco mais transparente e consequentemente mais escuro. O grande benefício do recurso Magic Move é que você não precisa se preocupar em animar elementos individuais. Você simplesmente tem que garantir que os mesmos elementos estejam no slide anterior e no slide seguinte, e dessa forma o Keynote fará para você toda a transição, de forma sutil e gradual. Dupliquei novamente o slide, então eu tenho um terceiro slide com os mesmos elementos, com os 3 círculos, conteúdo, ação e emoção. E nesse aqui eu vou incorporar mais alguns recursos. Eu vou usar essa setinha pronta do próprio Keynote, mas eu vou fazer algumas edições nas curvas aqui para deixar ela um pouco mais personalizada para minha apresentação.
E agora eu vou testar algumas animações diferentes para ver aquela que melhor se encaixa com a narrativa e com o formato. Uma dica rápida para você testar as animações sem perder muito tempo é passando o mouse em cima de cada uma delas no inspetor para habilitar o botão Ver. Clicando neste botão você consegue visualizar a animação dentro do próprio slide, sem precisar entrar em modo de apresentação. Beleza, encontrei aqui, limpar é a melhor opção. Eu posso fazer ajustes dentro da configuração do efeito limpar para que o movimento, a origem e destino da animação seja mais condizente com o objeto. Agora, para dar um pouco mais de destaque e sofisticação para a animação, eu vou inserir uma série de elementos geométricos que irão dar mais movimento para cada um dos círculos que a gente tem na nossa apresentação. E aqui eu vou brincar com as curvas, usando principalmente a ferramenta caneta. E eu vou fazer uma série de duplicações de cada curva criada e customizar cada uma delas para dar uma diversificada nos elementos. Então aqui eu vou ajustando os pontos, vou girando em torno do círculo principal. Vou mexer também um pouco na espessura de cada linha. Agora uma dica, que também pode ser chamada de gambiarra. Como vocês podem ter percebido, os grupos dos elementos possuem dimensões distintas, eles são retangulares e cada um está virado para um lado. Como eu quero que todos esses objetos juntos girem em torno de um único centro, que é o centro do círculo ação, eu inseri um objeto circular com o diâmetro muito maior do que o do círculo ação em si, e eu tornei esse objeto invisível. Eu tirei tanto a curva quanto o preenchimento. E eu só inseri esse círculo aqui para eu poder agrupá-lo com os outros grupos de partículas que eu coloquei em torno desse círculo ação, para que eu possa usar a animação girar e ela seja de fato centralizada nesse círculo. Como vocês podem ver, ele está girando perfeitamente em torno do centro de todos esses círculos, graças a esse círculo maior, estendido, invisível que eu coloquei. E eu farei a mesma coisa para o círculo da emoção. Dentro do efeito girar, existe uma série de configurações que podem ser feitas, e a gente tem sim que brincar com elas, até entender qual que fica mais natural dentro da composição. Quantidade de vezes a serem giradas, a duração dos giros, o ângulo do giro. Um ponto muito importante para vocês observarem nesse vídeo é o recurso Ordem de Composição, que fica no canto inferior direito da tela, na base do inspetor. Note que eu estou usando esse recurso diversas vezes ao longo da construção dessa apresentação. É com esse recurso que eu consigo definir como que a animação vai se comportar, qual elemento entra primeiro, qual elemento entra depois.
Note também que existem 3 tipos de animações dentro do inspetor: animações de entrada, de ação e de saída. Como o próprio nome diz, as animações de entrada são aquelas que fazem um elemento aparecer dentro do slide. As animações de ação, por outro lado, são aquelas que aplicam algum tipo de movimento ou efeito em algum elemento que já está visível em modo de apresentação. E por fim, as animações de saída são aquelas que fazem algum elemento desaparecer do slide quando em modo de apresentação. Além dos elementos visuais, eu vou inserir também alguns textos de suporte. Então aqui nesse exemplo, eu vou colocar 3 bullet points para cada um dos círculos. 3 para ação e 3 para emoção. E eu vou animá-los também. Eu vou fazer uma animação customizada para os bullets e uma animação diferente para o texto. Como eu quero que esses elementos apareçam somente depois da animação anterior, eu vou usar apenas o tipo de animação de entrada, tanto para os bullets quanto para os textos. Eu vou mais uma vez entrar em ordem de composição para poder ajustar exatamente como que cada uma dessas animações deve acontecer em relação às outras. Então aqui eu tenho 2 opções. Eu posso tanto usar o drop-down que está na base dessa janelinha que abriu, como eu posso também clicar e arrastar os próprios elementos animados que estão nessa janela. Como eu quero que o bullet entre antes do texto, eu vou usar o recurso após composição. O que isso significa? Primeiro entra a animação do bullet e assim que ele tiver encerrado, entra a animação do texto. Para deixar a apresentação ainda mais sofisticada, eu vou escurecer um pouquinho mais o fundo. E para isso eu criei um retângulo aqui onde eu brinco na opacidade, ele está preenchido da cor preta. E eu uso a opacidade para regular a quantidade de informação, de cor e de luz que vai vazar da imagem que está abaixo dele, a imagem wallpaper, para a apresentação de um modo geral.
Beleza? Agora que eu escureci, eu vou criar uma nova camada, um novo objeto, e vou usar esse objeto para criar barras escuras no topo e na base do meu slide. Eu quero deixar ele ainda mais widescreen para dar um teor de cinema, deixar um pouco mais cinematográfica a minha composição. Então, para isso, eu estou colocando essas duas barras aqui. Bom, então vamos fazer uma capa para essa apresentação agora. Para isso eu vou usar o primeiro slide, que já está em branco, pronto para a gente poder brincar nessa capa. E aqui eu vou trazer a mesma foto que eu estou usando de background nos outros slides, mas eu vou trazer ela antes do blur, ou seja, eu vou trazer ela com alta resolução. Eu vou trazer o título para esse slide, naturalmente, slide de capa. E a brincadeira que eu vou fazer aqui com o Magic Move é a transformação de um título quebrado em duas linhas para uma única linha de texto no próximo slide. E para isso a gente vai alterar a correspondência do Magic Move de por objeto para por palavra. Dessa forma que o Note vai procurar não só encontrar o objeto de texto como um todo, mas também palavras individuais. Então, se eu quebrar o texto em várias linhas, ele vai entender que aquele ainda é o mesmo texto e vai fazer essa conexão. Por fim, eu vou criar um slide de encerramento. Para isso eu vou duplicar esse último slide, porque ele vai servir como base para minha animação Magic Move. E com ele eu vou brincar com o tamanho dos elementos e a forma como eles vão sair
do slide. A minha ideia aqui é criar um efeito onde as barras superior e inferior que estão no slide se fechem, se encontrem no centro, como se a cortina ou a janela estivesse fechando. Para isso, eu tirei, como vocês viram, todas as animações dos elementos que eu dupliquei do slide anterior, e agora eu vou redimensioná-los, porque a minha ideia é que com o Magic Move, ele encontra os objetos no tamanho original do slide anterior, e quando a transição for feita, esses objetos diminuam de tamanho à medida que o Magic Move aconteça. E ao mesmo tempo que esses objetos vão sendo diminuídos, eu quero que as barras, tanto a barra inferior quanto a barra superior, elas aumentem de tamanho e se encontrem no centro, deixando a tela toda totalmente preta. Eu vou brincar também com a opacidade dos objetos aqui, então eu quero que não só eles diminuam de tamanho, mas também fiquem mais transparentes à medida que eles vão sendo reduzidos na transição. Para fazer uma última graça aqui, eu vou colocar uma animação de tamanho na imagem de fundo do slide, porque eu quero que o slide também tenha esse movimento de fundo para deixar as coisas ainda mais orgânicas, ainda mais sofisticadas. Então eu estou usando o meu BG, estou usando o efeito de ação, de escala, eu estou ajustando aqui os parâmetros que eu acredito que são suficientes para dar o efeito que eu quero. Eu vou mexendo na duração dessa animação, eu vou mexer também na escala, até encontrar a composição que seja mais harmônica com o que eu espero.
Eu vou salvar esse arquivo de uma forma diferente hoje. Eu vou exportá-lo para vídeo. Para você fazer isso, basta você clicar em Arquivo, Exportar para Filme. Ele vai abrir uma janela com algumas configurações. Eu vou colocar tempo 0 de delay entre os slides ou entre composição e animação, resolução de 1080 e escolher o destino de onde esse arquivo vai ser salvo. Vou colocar na minha mesa e vou exportar. Aqui o tempo que ele leva para exportar vai variar de acordo com a quantidade de animações e de slides do documento que você está exportando. Pronto, terminou. Vamos ver como é que ficou? Bom, por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Para quem ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade para se inscrever. E se tiver qualquer tipo de sugestão de novos conteúdos, é só deixar nos comentários aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.